Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 7 de dezembro de 2016. Gente, ontem eu deveria ter feito o segundo vídeo, logo em seguida que eu postei de novo, tá acontecendo isso. E como eu gravo os vídeos geralmente na parte da manhã e logo em seguida acontece alguma coisa, há uma tendência de que sempre eu tenho que fazer 2, 3 vídeos por dia diante dos fatos que estão acontecendo, né? São muitos fatos, então eu vou deixar acontecer alguma coisa e depois eu vou fazer um relatório, uma coisa assim, para dar uma explicação um pouco mais, porque as pessoas ficam muito na dúvida e às vezes a gente posta 1, 2, 3, 4 vídeos e não adianta, porque as pessoas vão continuar tendo dúvidas. Então é melhor deixar passar a situação e aí acalmar um pouquinho e aí responder as perguntas com base no que realmente está acontecendo, no cenário em si, no cenário que se cria diante dessa situação. Ontem os fatos foram ricos, né, foram muito importantes também. Renan recusou, gente, ele recusou sair do cargo. Sabe, isso aí é inconstitucional, nunca... Porque o que acontece? Deixando claro, ele não Renan Calheiros, dono do cargo de presidente do Senado. Não. O cargo, ele está presidente, ele não é presidente. É diferente, ele está presidente. E o cargo determina que, se acontece essa situação, ele, pela ética, pela moral, ele deveria entregar o cargo. Entregar o cargo. Porque ele foi chamado a entregar o cargo pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Então, assim, não dá pra gente dizer assim, olha, o que você vai fazer agora, Renan? Você vai entregar o cargo? Não, ele tem que chegar simplesmente e dizer assim, olha, eu acato, porque é a equidade dos poderes, e eu vou entregar o cargo, vou me defender para preservar o governo, para preservar o Senado, em respeito à equidade dos poderes. Não, ele está questionando a autoridade do Poder Judiciário, né? Ele está cometendo quebra de ética parlamentar. É crime isso. Essa postura dele, essa conduta dele, é uma conduta que pode sim, aí sim, fere a ética parlamentar, e esta postura dele faz com que ele possa perder o direito de ser senador da República. Falta de decoro parlamentar. Porque não existe previsão legal para ele agir dessa maneira. Uma vez que ele seja convocado pelo outro poder, pelo Poder Judiciário, a entregar o cargo por uma questão técnica, que é a questão da alternância de poder dentro do cargo de presidente da República, porque ele se tornou réu. Uma vez que ele se tornou réu, ele não pode mais ocupar essa função. E aí o que acontece de presidente da República? Porque aí o cargo de presidente não pode ser, tanto que a Dilma foi primeiro afastada para depois ser investigada por conta dessa situação. Ela já estava no cargo, então ela tinha que ser afastada. Renan Calheiros ainda não está no cargo de presidente da República e por isso ele pode ser afastado a qualquer tempo do cargo de presidente, né, porque ele já se tornou réu, então ele não pode ser réu, ou ele não pode ser presidente, como ele já é réu, né, que não foi ainda cassado nem nada, mas como ele já é réu, não pode ser presidente mais, presidente da República. Ele é
presidente do Senado, mas ele deveria entregar o cargo em respeito ao Senado, em respeito à presidência da República e em respeito à equidade dos poderes. E aí, pior que tudo isso, o Senado acata. O Senado acata. Permite, através de acordo de líderes, que esse tipo de situação aconteça. Confronta diretamente o judiciário. Tá? O judiciário. Aquele judiciário indicado pelo PT, 8 dos 11 ministros, 8, 9 dos 11 ministros indicados pelo PT. Eu sei, é complicado. Eu também sei que não foi ao acaso, como eu expliquei ontem no meu outro vídeo, a situação do partido da Marina Silva, né, que tem ligação direta com o PT e com os irmãos Viana, lá no Amazonas, né, e naquela região lá no Acre, né. Então, complicado, né. A Marina, ela saiu do PT e aquela região é dominada, lá o Acre, aquela região é dominada pelo PT. Né? Então, a relação da rede com o PT está cada vez mais clara. Então, se vocês verem o impeachment de Dilma Rousseff, o único senador da rede no Senado votou a favor da manutenção de Dilma Rousseff. Agora, a alternância da presidência do Senado, do PMDB para o PT, foi através da rede, né, também. Então a gente sabe que não foi ao acaso, que foi uma tentativa do PT de frustrar as relações, o governo Temer. De frustrar o governo Temer. E aí por que o Senado permitiu esse rompante do Renan Calheiros? Exatamente para poder promover, talvez, já anda falando, na possibilidade de adiantamento das eleições internas para botar um outro presidente, para não ficar o PT no poder e para que o governo de Renan Calheiros tenha uma oportunidade. Então ele vai fazer um jus esperneantes, só que não tem tempo para isso. Por quê? Porque já foi Jorge Viana ter uma reunião com a presidente do no Supremo Tribunal Federal, e ela eles vão fazer uma reunião hoje até às 18 horas, né? Vai ser um resultado que até às 18 horas, que o Jorge Viana fez uma convocação com o Senado Federal. Jorge Viana fez uma convocação emergencial para o Senado Federal, o vice-presidente do Senado, para fazer um comunicado. Ele fazer um comunicado, não o Renan Calheiros. Tá? Por volta das 18 horas de hoje. Então significa que até ali já vai ter tomado a decisão, já vai ter sido decidido a situação do Renan Calheiros. E aí a votação vai acontecer durante esse período. Porque aí até esse horário já esgotou essa discussão. 18, 18h30. E aí vão apresentar o resultado lá do STF em relação a Renan Calheiros. E aí vai ser majoritária. 3 votos Renan tem, por certo, 3, né? Lá no STF. O resto, a tendência é que seja confirmada a posição do Marco Aurélio Mello. E aí o que vai acontecer numa situação dessa? Vai acontecer que Renan vai ser obrigado a sair por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí se ele se recusar, de novo,
como eu disse, confirmada e configurada a falta de decoro parlamentar. E aí, nesse sentido, deveria ser dada a voz de prisão a ele. Voz de prisão. Quem é que executa uma voz de prisão num caso desse? Normalmente as forças policiais. Bom, elas vão ter que ser enfrentadas, vão enfrentar a polícia do Senado e a resistência dos senadores e dos parlamentares, né? Lá, de repente até da Câmara junto. Quem é que pode fazer isso? Infelizmente, né, ou felizmente para muita gente, né, a questão vai ter que acabar caindo no colo do presidente da República. E ele vai ter a obrigação de convocar as forças por obrigação do cargo, né, ele vai ser obrigado a chamar o Conselho de Segurança Nacional e pedir para que seja executada a situação através das forças militares. Então o Exército vai ser obrigado a entrar lá no Congresso Nacional e retirar o presidente, fazer um estado de exceção para fazer uma convocação de uma nova presidência durante esse período. As forças militares vão ter que intervir no Senado. Então, a situação é tão dramática, né? Quer dizer, será que Michel Temer vai fazer esse tipo de coisa? Será que a ministra Carmen Lúcia vai solicitar a prisão de Renan Calheiros em flagrante delito por descumprimento de ordem pública? Porque isso aí dá direto à prisão. Não só aí neste caso especificamente, se ele recusar, se lá acusarem ele dessa situação, tá? Lá ele for votado for voto vencido, tá? Os ministros, a maioria deles é que realmente ele tem que sair do cargo. Se ele recusar essa situação, no dia seguinte ela pode emitir uma nota dizendo que ele descumpriu a lei, que ele está promovendo falta de decoro parlamentar e jogando um poder contra o outro. Isto é um crime que não condiz com a função de presidente do Senado e na hierarquia de poder para a presidência da República. O próprio presidente da República está sendo afetado nessa situação e ele também tem que fazer a convocação da questão do Conselho de Segurança. Se o presidente da República não fizer a respeito disso nada, ele pode estar sendo conivente com a situação. Também pode ser repreendido pelo Supremo Tribunal Federal. Também ele é obrigação dele, não é questão dele querer ou não, né? O presidente da Câmara não pode ficar do lado do presidente do Senado numa hora dessa. Tem que ficar do lado da lei. A lei determina que exista a necessidade de alternância de poder neste caso, porque o mesmo motivo que fez com que houvesse um presidente provisório na Câmara é o mesmo motivo que está fazendo a necessidade de fazer um presidente provisório no Senado. A importância é a mesma, a situação é a mesma. Gente, é tão chato falar esse tipo de coisa, é tão complexo esse tipo de coisa, porque assim, nós estamos num momento histórico incrível do ponto de vista técnico. E do ponto de vista social é dramático.
belicoso, periclitante, uma coisa assim que são palavras que são difíceis de serem empregadas todas elas juntas, porque realmente está danoso a coisa, ele está um processo danoso ao povo brasileiro. Dá-se a sensação de que a República acabou, né? Somando as delações, tá? O risco de a corrupção permanecer no poder a qualquer custo, tá? Pessoas acharem que os cargos são delas, que não são do povo, que elas têm direito de estarem no cargo apesar da vontade do povo, contrariando a lei, contrariando a vontade do povo, que elas estão se achando acima da lei e acima da vontade popular, que o direito delas está acima do direito do povo. E não é assim que funciona. O controle social, cidadão, a lei, eles são claros, né? Então, quando o povo não quer, perdeu a legitimidade, isso já deveria ser suficiente para fazer a alternância. Mas não, ainda tem que lutar em relação à lei. A lei diz, sai. E a pessoa ainda assim não quer, nem contra a vontade do povo, contra a vontade da lei. Isso é terrível, tá? E essas pessoas, elas se acham donas do poder, donas, né? Então, o caso de Renan Calheiros. Renan Calheiros já não é de hoje, não é deste carnaval, não é deste governo que ele aparece com processos de corrupção. Ele sempre apareceu, em todos os momentos onde ele esteve envolvido com o poder, ele apareceu com processos de corrupção. Mas sempre prescreveu ou deu algum probleminha, isso, aquilo. Ele sempre esteve envolvido com suspeitas de corrupção. E eles distorcem projetos de lei, ele inverte valores, inverte princípios. E ele estava ligado intrinsecamente, tanto é que o vice dele é do PT, ao governo anterior. O Renan Calheiros é o resquício do governo PT dentro do governo de Michel Temer. Era a ala do PMDB mais próxima do PT, mais próxima de Lula. Tanto que Eduardo Cunha e Renan Calheiros não batiam o santo um com o outro, por conta disso. Então essa situação fica realmente difícil e vocês veem a pressa de jogar as 10 medidas de combate à corrupção alteradas, manipuladas, invertidas em seus valores para o Senado, e que o Renan tentou fazer. O que ele tentou fazer? Ele tentou aprovar do jeito que estava, daquela maneira. Se não fosse os senadores barrarem, teria sido aprovado. E a dificuldade de negociar com o Senado as medidas de austeridade que eram necessárias ao governo de Michel Temer. Como se o Renan Calheiros é do mesmo partido. Por quê? Qual é o motivo? Exatamente porque Renan Calheiros não representa o PMDB, os interesses do PMDB, representa o PT. Por isso não muda nada. Por isso deixar o PT ali agora é mostrar realmente os interesses do PT. Claro, o que o PT pode fazer? Ele pode trancar pautas, que é exatamente o que está fazendo o Renan Calheiros. Só que o Renan Calheiros estava fazendo isso de forma velada, sutil. E já no caso do PT, vai fazer de forma descarada. E aí vai cair mais rápido, provavelmente. Não tão rápido, do ponto de vista de fazer um protesto e cair, de repente até mais rápido no sentido de que alguém vai ter que perceber que vai ter que ser feita uma intervenção ali no Senado, provisória, para que haja a prisão em flagrante delito de um criminoso, que é o Renan Calheiros. Porque ele vai se recusar a sair do cargo. E aí ele vai estar comprometendo, inclusive, o mandato parlamentar dele. Tá? E vai colocar aí um poder contra o outro.
o judiciário contra o legislativo. Nenhum dos dois é santo. Mas para se evitar uma guerra civil, um conflito do povo contra o Congresso, talvez seja obrigado o presidente da República a convocar o estado de segurança para que se haja uma preservação da equidade dos poderes. Isso é único na história do Brasil, isso nunca aconteceu. E tudo por causa do egocentrismo de um indivíduo, Renan Calheiros. Nem Dilma fez esses jus esperneantes. Nem Dilma fez esse fiasco que Renan Calheiros está fazendo. Nem Eduardo Cunha fez esse fiasco. Eduardo Cunha pode não ter feito da forma correta toda essa situação, fez jus esperneantes e tudo, mas não fez esse fiasco deste modo. Quando foi solicitado para que ele se afastasse, ele pegou e saiu. Porque ele acreditava que podia lutar, isso, aquilo, aquele outro. Tudo bem, falta poucos dias, agora uns 8 dias mais ou menos para ele sair do cargo. Só que a situação foi votada dessa maneira, foi colocada dessa maneira, e ele diz, foi porque eu fui alterar os salários dos juízes e aí ele pegou e fez isso. Tudo bem, tá certo? Né? Então assim, a disputa, é a briga de um poder contra o outro, a briga de um modelo de governo contra um modelo de outro, né? Só que acontece, senhor Renan Calheiros, que independente de tu fazer a questão do salário dos juízes ou não, o senhor tem 11 processos ainda contra si. E dizer que é por conta dessa situação, não é. É porque assim, o senhor também tem o seu rabo preso, digamos assim. E esse é o primeiro processo que o senhor se torna réu. Ainda tem mais 11 pela frente. Eram 12 no final agora. 12 processos. E aí dizer que é culpa do judiciário, uma coisa desse tipo, não é. Então o que pode ser feito? Pode haver a antecipação da eleição para a presidência do Senado. E com isso pode acontecer que o governo Michel Temer esteja fazendo tomando essa postura para que possa ter governabilidade. E aí se entende por que aconteceu isso desse jeito. Mas a forçada de barra em relação do STF é justificada, porque o que acontece? Não pode foi solicitado pelo Rede de Sustentabilidade e a questão é uma questão legal. Talvez um pouco de boa vontade por parte da população, por parte do STF, para que haja esse período de eleição, para que haja, olha, a gente vai retirar o Renan Calheiros, mas nós vamos fazer antes da retirada dele, nós vamos antecipar a eleição para a presidência do Senado, e aí ele sai naturalmente. Ou o entendimento do STF pode dizer assim, não, retira o Renan Calheiros e o vice faz. O certo seria isso, o correto seria isso. Né? Mas não sei por que cargas d'água a situação, eles não confiam de jeito maneira no PT. Então, o mais provável é que realmente seja isso. Que eles temam, por menor que seja, a permanência do vice, que é do PT, na presidência do Senado. E tem alguma justificativa nisso. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê também. Porque do Michel Temer está com medo da presidência do Jorge Viana no Senado. Curiosamente, um ser desaparecido voltou à cena. Dilma Rousseff foi para os meios de rede social e fez um videozinho. Um vídeo que
tão fora de sintonia que parece que não tinha lógica de ser. Ela pediu para que o pessoal não apoiasse a intervenção militar nas redes sociais. E atacou as pessoas de direita, né, chamando de reacionários, isso e aquilo, e dizendo que não deveríamos apoiar de forma alguma os militares. E o pior disso tudo, tá, é que um pouquinho antes disso, ou um pouco depois, eu não me lembro, não sei qual é a data que foi gravado esse vídeo da Dilma Rousseff, não teve muito eco, não teve muita propagação esse vídeo, mas o curioso é que os militares fizeram um comunicado, e o que está numa parte do comunicado dos militares é que ficou muito claro para muitos intervencionistas que os militares estariam prontos para servir em caso de necessidade. E aí, dois pontos ficaram bem ressaltados. Primeiro, que os militares estão conscientes dessa situação que está acontecendo toda no país e que serão força de Estado, não de governo, para a defesa da nação. Como eu sempre disse, aliás, como eu sempre falei, e que eles só entrarão conforme o artigo 142. Até aí, tudo exatamente do jeito que eu sempre disse. Mas tem uma observação que foi feita, que o general Vilas Boas comentou, que é bem interessante, e diz assim, que nós poderemos ser chamados, convocados por qualquer um dos três poderes. Eu vou deixar o vídeo da Dilma e o vídeo do general Vilas Boas, os dois, para que vocês possam observar. Então o que acontece numa situação, logo em seguida desse meu vídeo? Então o que pode acontecer numa situação dessas? Pode o STF convocar qualquer um dos três poderes, então o legislativo, o judiciário ou o executivo, qualquer um deles, tá? Pode convocar o Conselho de Segurança para intervir num caso de necessidade de democracia. E eles só agirão nas formas da lei. Nas formas da lei. Então, mesmo que dois desses poderes cometam irregularidades, e até então eu tinha um entendimento, tá? Que se houvesse uma situação de irregularidade por parte um dos poderes, os outros dois teriam que referendar ao Conselho de Segurança. Na verdade, o que vale é a questão da segurança nacional e da legitimidade legal. Então, se houver alguma ilegalidade, alguma ilicitude, ilegalidade por parte de poderes e for reconhecido, e as forças de Estado forem obrigadas a agir para proteger a nação, que somos nós, o povo, as forças militares podem ser convocadas para defender o Estado de Direito, a lei e a Constituição. Isso é muito grave. Então, Dilma Rousseff, por ter sido derrotada, né, por ter sofrido impeachment, está querendo colocar o povo brasileiro, a nação brasileira, contra os militares e contra as entidades de Estado, jogando a nação contra o Estado e a nação contra o governo. Isso aí é uma estratégia política. Então, quem é que promoveu essa atitude? Foi a Rede Sustentabilidade através do partido da Marina Silva. Quem é que ascendeu ao poder, que ascenderá ao poder com essa atitude, com esse ato? O PT, da Dilma Rousseff, que perdeu o mandato agora sendo cassado, né? Sofreu impeachment. Quem é que foi para os meios de comunicação ao mesmo tempo solicitar a situação de não apoio aos militares? Dilma Rousseff, do PT, contra os militares, jogando os militares contra o Estado. E ao mesmo tempo que Renan Calheiros também age dessa mesma maneira. Quem é que tem poder de polícia para entrar no Congresso Nacional e retirar Renan Calheiros?
os militares. E aí é como jogar os militares entre a cruz e a espada, entre o fogo e a caldeirinha, como diria o outro. Eles colocaram estrategicamente os militares numa sinuca de bico, né? E pressionando as redes sociais para tomar alguma postura nesse sentido. É uma situação sine qua non, é uma situação atípica, de risco total, nacional. E é um jogo de xadrez, é um jogo de tabuleiro de xadrez. A inteligência militar vai ter que tomar muito cuidado para saber como agir na hora certa. Por isso o general Vilas Boas foi ao seu canal no site oficial do Exército Brasileiro fazer essa observação, essa nota, informando o que está acontecendo e qual a posição que será tomada dentro desse sentido. Ele foi. Eu vou deixar aí para vocês verem. Então essa situação é muito diferenciada. Nunca aconteceu nada nem perto do que está acontecendo. Nem em 64 aconteceu algo deste momento. E está sendo registrado pelas redes sociais, pela internet. Naquela época não tinha nada disso. Nós estamos registrando um segundo momento histórico nesse sentido, mas muito mais rico em matéria de informações, porque da outra vez não tinha como fazer isso, não existia nada das tecnologias que existem hoje. Então o que está acontecendo agora? Nós estamos vendo a manipulação da esquerda para se perpetuar no poder através de golpes mesmo, né? E enquanto isso, a tentativa de reorganizar o Estado e combater a corrupção, o que é o mais difícil de todos. E quem está impedindo esse processo de acontecer é exatamente o PT. O PT não quer trancar pauta, quer organizar desse sentido, né? Apesar de que parece que o Renan Calheiros não. Quem está entrando com essa ação é o Rede Sustentabilidade e o PT. O PT indiretamente, não está aparecendo, mas indiretamente através do Rede Sustentabilidade. Então é um puxadinho do PT. Quando eu falo isso ninguém acredita, mas agora está aí a prova. A situação é essa, tá? E está colocando o governo de Michel Temer em xeque, com uma só atitude, com uma só postura, e jogando ainda os militares contra a questão da possibilidade de legalidade. Então, induzindo ao erro e promovendo a imagem de golpe de Estado, o que não vai ser de fato. Se os militares tiverem que fazer, vão ter que ter o apoio popular exatamente para poder colocar ordem na casa, porque a coisa está complicada. E aí eles podem ficar ou do lado do STF, né, ou do lado do Executivo e do Legislativo. Só que provavelmente não vão ficar do lado do Executivo e do Legislativo, eles vão ter que ser obrigados a cumprir a lei. E cumpra-se a lei, o que tem que fazer? Tem que retirar o Renan. Aí, na retirada do Renan, eles podem assumir provisoriamente o Senado, tá? Para a promoção de uma nova eleição. Eu acho que seria o mais correto nesse aspecto. Indicados obrigados a tomar essa postura, convocados pelo STF, eles seriam obrigados a assumirem a coordenação do Senado exclusivamente, com ou sem apoio do Executivo e do Legislativo, para desenvolvimento de uma nova presidência do Senado. Então, isso pode acontecer? Pode. Então, pode ser feito um estado de exceção convocado pelo Judiciário. Mas pode ser pontual, não precisa ser em todo o Brasil. Ele pode acontecer pontualmente em determinada situação, em determinado setor. Não precisa retirar nenhuma... Ele pode, nesse caso, num estado de exceção, pode-se criar exceção e pode ser dada voz de prisão por quebra de decoro parlamentar a Renan Calheiros. Ele imediatamente pode ser cassado o seu direito político e ser dada a voz de prisão, né, por falta de decoro parlamentar, por colocar em risco a soberania nacional, a equidade dos poderes. Isso pode ser convocado pelo Judiciário.
Quem disse isso foi nas entrelinhas, foi o próprio general Vilas Boas nesse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. Então essa situação, desculpa o vídeo prolongado, até desligou a máquina, acabou a bateria, eu fui cortar cabelo, voltei com outro cabelo, vocês devem ter percebido que houve mudanças no meu visual nesse meio, no corte que houve aqui, né? Mas o que aconteceu? Eu fui obrigado a continuar, e o vídeo é longo, e ainda tem mais as outras informações. Apesar disso, é importante que vocês tenham noção de tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque se vocês não tiverem essa noção, vocês vão ficar perdidos, que nem segue um tiroteio, não vão saber o que está acontecendo de fato e de direito. De fato, é isso que está acontecendo. O risco é um risco para todo o governo, para toda a República. A República está em risco. Diante desse quadro, a situação, a possibilidade de uma criação de uma guerra civil, de abuso de autoridade por parte do legislativo, no caso do Renan Calheiros, que ele está acusando o judiciário de fazerem isso, e ele vai dizer, olha, isso está acontecendo um abuso de autoridade por parte do judiciário quando eles vão tentar me prender. Na verdade é o contrário. Ele tem 11 processos ainda, ele já é réu e tem mais 11 processos contra si. Ele está cometendo abuso no momento que se recusa a sair com uma convocação do judiciário. Porque é uma questão legal, é uma questão de hierarquia do cargo de presidência da República. E ele está induzindo ao erro e invertendo o discurso típico de petista. Postura de petista, ele não é um PMDBista, é um petista. Ele está prejudicando o próprio Michel Temer, o próprio governo de Michel Temer e o próprio Senado com essa postura. Mas não, ele está invertendo isso e mostrando isso de uma outra forma, através do discurso. Aí quando entra os militares a pedido do judiciário, quem é que vai pagar de mal? O judiciário e o exército, como se estivessem dando golpe no Brasil. Quem é que se favorece com isso? Se não o próprio PT, que é vice do Renan Calheiros, e que vai alegar que houve golpe de Estado dentro do governo do Michel Temer. Entenderam a situação? É uma questão de estratégia. E isso está acontecendo neste momento. Então eu quero que vocês prestem atenção, divulguem esse vídeo, fiquem atentos a esse respeito, porque aqui eu estou falando para vocês a estratégia, como vai acontecer o processo nas próximas horas. Infelizmente, eu gostaria de estar errado, mas é a tendência que está acontecendo, o cenário que está sendo criado é para isso, deste modo que eles vão agir. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós acabássemos com os super salários no Legislativo. Ele concedeu uma liminar e me obrigou a citar um a um. E eu citei um a um os 1.100 servidores do Senado que ganhavam acima do teto e desfiz o super salário no Senado Federal. Em outras palavras, toda vez que ele ouve falar em acabar com o super salário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar a 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Um abraço. De saber dessa notícia que Renan Calheiros se nega a assinar, a receber essa decisão aqui do Supremo, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, convocou uma reunião de emergência no seu gabinete com pelo menos 4 ministros. Ela chamou até lá o ministro Luiz Fux, o ministro Teori Zavascki, o ministro Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Na reunião também estava presente o senador Jorge Viana, que é o primeiro vice-presidente do Senado, e que nesse caso assumiria o posto de Renan Calheiros. A gente não conseguiu até agora descobrir na íntegra o que foi discutido nessa reunião, mas obviamente que o assunto foi Renan Calheiros. Um pouco mais cedo, por volta de 9 horas da manhã, houve um café da manhã dos setoristas aqui do Supremo com a presidente Carmen Lúcia. Ela evitou polemizar a questão de Renan Calheiros, disse que os poderes ainda se respeitavam, ainda havia uma harmonia, mas o que a gente vê na última meia hora para cá, com a decisão
né, da mesa diretora, é que essa situação se torna ainda mais delicada. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal pode já amanhã trazer à pauta como primeiro item essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello de retirar Renan Calheiros da presidência do Senado. Ontem, o ministro Marco Aurélio disse o seguinte: eu não preciso referendar a minha decisão no plenário. Hoje, ele trocou de ideia, vai trazer para um referendo. O que isso significa? Amanhã ele vai dizer assim: colegas ministros, na segunda-feira à noite eu afastei Renan Calheiros da presidência do Senado. Vocês concordam ou não comigo? Quando houve o afastamento de Eduardo Cunha, Teori Zavascki fez a mesma coisa, consultou o plenário e o plenário referendou. Continuou o afastamento de Eduardo Cunha. Amanhã é muito provável que o primeiro item da pauta seja esse. E vamos lembrar que logo depois se deve analisar o recurso do Senado, onde Renan Calheiros contesta a liminar e pede para o plenário se manifestar contrariamente para que ele permaneça no cargo. Mas a situação agora se torna mais delicada ainda. A gente já sabe que a presidência do Senado já trata o tema com muita delicadeza, e agora com essa negativa explícita de Renan Calheiros, resta saber o que pode acontecer nas próximas horas, juridicamente falando. General, o país viveu este ano o impeachment. O senhor gostaria de comentar sobre a postura do Exército diante deste processo? Nós ultrapassamos o processo do impeachment, no entanto, continuamos vivendo num ambiente de um alto nível de incertezas. E as nossas missões, a nossa postura, elas não se alteram. Nós somos uma instituição de Estado e cumprimos o que está prescrito na Constituição, no seu artigo 142, e com isso vamos seguir pautando a nossa conduta nos 3 pilares que adotamos desde o início do ano. Contribuir para a manutenção da estabilidade, para que as instituições funcionem e encontrem os caminhos para a solução dos problemas da sociedade. Em segundo, sempre que formos atuar, sempre respaldados por absoluta condições de legalidade, para não expormos nem a instituição, nem os companheiros a problemas. Poderemos ser empregados, mas sempre por iniciativa de um dos 3 poderes. E, por fim, a nossa legitimidade, ela tem que ser preservada exatamente por sermos instituições de Estado, e ela tem que ser vista como uma instituição absolutamente isenta, porque, caso empregada, ninguém possa nos acusar de estarmos pendentes a um lado ou outro. Essa credibilidade nossa é medida pelas pesquisas de opinião, e isso é um enorme patrimônio que nós contamos e devemos preservar. Então, a nossa conduta não se altera em relação ao que está passando o país e que deverá prosseguir até que os problemas políticos, econômicos e as investigações se solucionem. Temos o direito de esperar que, sob a democracia, a verdade, a memória e a história venham à superfície e se tornem conhecidas, para que possamos garantir o Estado democrático de direito e o respeito aos direitos humanos. Não podemos permitir, por exemplo, que grupos de extrema-direita peçam a volta da ditadura militar, nem que parlamentares defendam as torturas e as mortes que ocorreram naquele período. E tudo isso impunemente. Não podemos nos calar. Seguimos nas lutas pela democracia e por um país cada vez mais justo. Sabemos que a democracia é o lado certo da história.